Agora, para o item I dessa questão 63, que até ficou faltando também para eu resolver na última aula, né? Que eu acabei parando mais cedo para a gente fazer aquele mini teste, né? Então, para esse item aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, é um pouco mais enrolado ele. É, a pergunta aqui é sobre qual é a voltagem desse R2 como função do tempo, né? Então, eu não vou pedir para vocês fazerem um gráfico, mas pelo menos resolver a equação seria interessante, para vocês saberem como é que é a expressão, né? Então, aqui teria que fazer o seguinte, é, a gente tem que colocar umas correntes, que aqui eu estou colocando pela lógica, deve ser alguma coisa do tipo I1, que aí ele se divide em I2 e I3 aqui, né? E aí eu já vou ter uma equação que é o I1 vai ter que ser o I2 mais o I3, né? Aí, aqui dentro eu vou ter que ter uma regra de Kirchhoff também, e aqui também eu vou ter uma regra de Kirchhoff, né? Uma delas é, eu tenho que o epsilon, eu ganho o epsilon aqui, perco I1 vezes R, eu vou até chamar todo mundo de R, porque todos eles têm a mesma resistência, né? Então, eu perco I1 vezes R, aí aqui eu perco também I2 vezes R, e aí volto para esse ponto, isso aqui vai dar zero. Nesse outro circuito aqui, eu posso fazer assim, né? Eu posso colocar aqui, eu ganho a voltagem do capacitor, essa voltagem vai ser Q sobre C, né? Aqui, como a corrente está ao contrário aqui, eu também ganho I3 vezes R, e nesse daqui eu perco I2 vezes R2, né? Que no caso é R também. Perco I2R. Isso porque o sentido aqui está igual, né? O do loop que eu estou fazendo, e aqui o sentido está oposto ao do loop. Então, nesse aqui eu ganho energia, nesse aqui eu perco energia. Nesse aqui eu vou ter zero aqui, né? E aí pronto, então eu tenho que resolver esse sistema de três equações. Mas aqui o mais importante, porque eu quero saber como é que isso aqui está carregando. Então o mais importante é saber como é que esse I3 está chegando aqui, né? Então eu tenho que isolar nessas equações o I3. Para isolar o I3, a primeira coisa a fazer logo aqui é, nessa equação eu poderia reescrever ela assim, né? Poderia botar epsilon menos aí I1, ao invés de I1 eu vou escrever I2 mais I3, né? Vezes R menos I2R igual a zero, e aí eu posso escrever então essa equação como menos I3R e aqui menos 2 I2R, né? Isso é igual a zero. E aí, vou só repetir a equação de baixo, Q sobre C mais I3R menos I2R é igual a zero. Aí eu poderia, agora que eu tenho essas duas equações, essa que veio daqui e essa que eu acabei de ajeitar, né? Eu poderia agora multiplicar essa daqui de baixo por 2, todo mundo por 2. E aí agora eu posso subtrair, né? Uma equação da outra aqui. Eu vou colocar essa daqui, vai continuar 2Q sobre C mais 2I3R, mas aí agora eu vou subtrair essa dessa, ó, e esse termo vai cancelar esse aqui de cima. E aí vai sobrar então menos epsilon mais I3R é igual a zero. E aí então no final das contas o que eu tenho é 2Q sobre C, aqui 2 e 3 com mais esse aqui vai ficar mais 3 e 3R, e eu vou passar o epsilon para o outro lado aqui. Pronto. E aí, no final das contas, então, o que eu tenho é uma equação diferencial. Eu posso até... Esse 3 aqui, ele é a derivada da corrente como função do tempo, né? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 3... eu vou dividir todo mundo por 2. 3 sobre 2R. Ao invés de 3, eu vou escrever dq dt, né? E aí, mais Q sobre C. Dividir todo mundo por 2, então saiu aquele 2 lá da frente. E isso aqui eu vou ter um epsilon sobre 2. Aí essa equação está praticamente a equação que a gente tem no livro lá, que a equação do livro ela é assim, né? Ó, R d dt de Q mais Q sobre C é igual a epsilon, né? E quando a equação era assim, a minha solução era Q é igual a epsilon C 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Eu não vou cobrar que vocês resolvam exatamente a equação diferencial dessa forma, mas se vocês pegarem isso aqui e derivarem, vocês vão ver que bate com a equação. Essa equação é satisfeita por essa função aqui, né? Então, ó, quando era assim, a resposta era essa. Agora é só eu trocar aqui. Eu troco R por 3 sobre 2R, troco epsilon por epsilon sobre 2. Então, a solução disso aqui tem que ser que o Q é, ao invés de epsilon C, eu boto o epsilon C sobre 2, porque o epsilon aqui está sobre 2, né? E 1 menos E elevado ao invés de menos T sobre RC, eu boto menos 2T sobre 3RC, porque agora o R agora é 3R sobre 2, né?
Aí pronto, essa é a solução para a carga, né? Se eu quiser agora, sabendo agora qual é a carga, eu tenho como saber quem é o I3, porque o I3 é dq dt, né? dq dt, pela própria equação, eu não precisava nem derivar essa expressão. Pela própria equação, eu já sei que dq dt é... Eu posso passar isso aqui multiplicando ali para o outro lado, né? Vai ficar menos 2 Q sobre 3RC, 2Q sobre 3RC, e mais 2 epsilon sobre 3R vezes 2, né? Estou só multiplicando 3R passando aqui, todo mundo dividindo, e o 2 multiplicando todo mundo, né? Estou isolando esse dq dt. Quando eu isolar o dq dt, aí agora eu posso cancelar isso aqui, posso substituir simplesmente esse Q aqui, né? Vai ficar menos 2 sobre 3RC, e o Q que eu encontrei agora, que é epsilon c sobre 2, 1 menos e elevado a menos 2t sobre 3RC, e mais o epsilon sobre 3R, né? Aí agora esse 2 com esse 2 vai cancelar, e o C com o C, o R não cancela, mas o C com o C cancela aqui. Então, no final das contas, eu tenho que esse I3 vai ser dado por... aqui, ó, eu tenho um epsilon sobre 3R negativo, e aqui eu tenho um epsilon sobre 3R positivo. Eles vão cancelar um com o outro, né? Então, vai sobrar só mais epsilon sobre 3R vezes E elevado a menos 2t sobre RC. Essa é a resposta para o I3, né? Aí agora eu sei quem é o I3, eu sei quem é o I3 como função do tempo. Sabendo quem é o I3 como função do tempo, eu tenho como saber quem é o I2 como função do tempo. É só usar uma equação como essa aqui, por exemplo, né? Ou essa daqui. Ó. Com essa equação aqui, eu tenho agora que epsilon menos I3R menos 2I2R é igual a zero. Então, o I2, eu posso escrever I2R, o 2I2R passa aqui para o outro lado, vai ser o epsilon menos I3R. Então, I2R, ou I2, eu posso escrever ele como sendo epsilon menos I3R sobre 2R, né? Então, o R eu sei quem é, o epsilon eu sei quem é, eu tenho 2 aqui, e o I3 eu acabei de descobrir aqui, né? É a expressão que vem aqui dessa exponencial aqui, né? Então, é só substituir esse I3 aqui. Com isso, eu descubro o I2. E se eu souber o I2, finalmente, quem é a tensão V de 2 que eu estou procurando? V de 2 vai ser R2, que é o próprio R, que eu estou usando, é o mesmo R para todo mundo, né? Vezes essa corrente I2 que eu acabei de descobrir, né? Então, pronto, essa tensão 2 vai depender do tempo, porque o I2 é calculado por isso, e isso aqui depende do tempo. Então, é só você pegar o I3, substituir aqui, faz essa conta, encontra o I2 você substitui aqui, aí você encontra quem é o V2, tá?